O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Mais uma vez estamos reunidos na casa de Pai José Cambinda, onde damos o início de nossos trabalhos com a prece da nossa querida Márcia Helena. Deus, Pai de amor e bondade, mais uma noite estamos reunidos na busca do conhecimento, do aprimoramento, na certeza que somos frágeis, com muito empenho na busca da nossa melhora íntima, que nesta noite possamos ser resguardados por esses espíritos amigos tutelados da Casa de Pai José Cambinda, abençoando todo esse trabalho, abençoando todos que numa corrente só dos 2 planos da vida, encarnado e desencarnado, buscando a nossa libertação para sermos melhores hoje em relação ao nosso ontem. Que o amor e o equilíbrio sejam uma constante, na certeza de espíritos milenares que somos. Pedimos ao Pai a bênção pela renovação nesses trabalhos. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Mariane fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Pão Nosso, Ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Teremos na noite de hoje nossa irmã Denise Fonseca, filiada à instituição espírita Oásis do Caminho, da cidade de Piraí. Boa noite a todos. Aqui estamos para mais um estudo e é uma alegria, estarmos juntos para estudar hoje no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item, que o capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon,
e nós vamos falar sobre o emprego da riqueza. O objetivo maior do desenvolvimento desse tema é que possamos compreender o emprego correto da riqueza, destacando, o equívoco do homem e ao privilegiar o bem-estar material em detrimento do aperfeiçoamento moral. E o importante é a gente procurar o equilíbrio, entre os dois, para que realmente a gente possa estar aí caminhando rumo à nossa evolução espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo destaca essa frase: não se pode servir a Deus e a Mamon. Então essa frase ela vem nos demonstrar o significado de que o amor aos bens e aos gozos materiais é incompatível com o amor de Deus e ao próximo, visto que aprisiona o homem ao egoísmo, levando a empregar a sua riqueza somente em torno de sua satisfação pessoal. Então nós respondemos a seguinte pergunta, fazemos a pergunta aqui para todos nós refletirmos: é justo empregá-la em nosso bem-estar pessoal? É justo empregar a riqueza em nosso bem-estar pessoal? Sim, com certeza, desde que a gente respeite os limites das nossas necessidades. Então é importante a gente refletir nesse momento. Nós sabemos respeitar os limites da nossa necessidade, daquilo que realmente a gente precisa nesse momento, ou a gente está sempre querendo mais, utilizando mais, porque a gente exagera e esquece dos nossos irmãos que passam por maiores necessidades, e às vezes nós estamos aí sempre utilizando esses bens materiais, às vezes com coisas supérfluas, coisas que nós nem precisamos, mas que nós nos acostumamos a utilizá-las. E a riqueza, o bem-estar social, o poder, são ferramentas que Deus nos emprestou para desenvolvermos os nossos potenciais. Então, quando nós recebemos o poder, quando nós recebemos uma posição, um destaque, um prestígio social, é para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades, mas desenvolver essas potencialidades para o bem, para o lado do bem, para o nosso aperfeiçoamento moral, para o auxílio de nossos irmãos, que estão conosco nessa caminhada. Então nós precisamos ver se aquilo que nos está sendo oferecido, essa riqueza, esse poder, esse prestígio social, se nós estamos sabendo lidar com ele, Não somos donos de nada, temos apenas a posse temporária e nós nos esquecemos disso, achando que nós somos donos, Donos das pessoas, donos da riqueza, dono dos bens materiais. Nós estamos usufruindo esses bens e nós precisamos usar a nossa inteligência, o nosso aperfeiçoamento que a gente vai conquistando aí ao longo das encarnações, para que a gente utilize para o bem, para o nosso crescimento moral, para o aperfeiçoamento também, auxiliando as pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente exemplifica uma situação, vamos dar aqui um exemplo. Um amigo nos empresta certa quantia para que a gente possa resolver alguma situação. E depois ele quer que a gente restitui, e nós vamos agradecê-lo por aquela quantia que ele nos emprestou. Então, pois bem, Deus é esse amigo celestial que nos empresta riqueza, não querendo para si, mais do que amor e reconhecimento. Ele esperando que a gente dê o pagamento a quem precisa, que a gente utilize essa riqueza, esses bens que ele nos concedeu, que a gente utilize para o bem do próximo, para que a gente ame, para que a gente faça caridade, Então, às vezes, a gente faz até a seguinte pergunta, e no Evangelho a gente trata muito, sobre essa questão. Por que pedimos as duras provas da riqueza e da pobreza, Porque nós passamos algumas encarnações em que nós estamos passando pela situação, pela prova da riqueza e algumas pela prova da pobreza. E às vezes aí tem a pergunta, o porquê que às vezes a gente pede ao encarnar no nosso planejamento reencarnatório
a dura prova da riqueza. Por que dura prova, né? A dura prova seria a pobreza, né? A riqueza, a gente vai ter o bem-estar, vai poder usufruir das coisas, comprar, né? Ter aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque a riqueza é uma prova dura, porque dentro do princípio colocado lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo as suas obras, todos que recebeis seus dons se tornam responsáveis pelo seu uso e pela omissão do uso dos mesmos. Então, se nós recebemos a riqueza em nossa encarnação, nós somos responsáveis por esses dons, né, que nós estamos recebendo. Nós somos responsáveis pelo uso que nós fazemos, adequado ou inadequado, e pela omissão dele também. Porque às vezes nós utilizamos só em nosso benefício, não utilizamos para o outro. Então nós estamos ali com aquela prova, com aquele dom ao nosso alcance para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa usufruir da maneira correta para o nosso aperfeiçoamento moral e para o auxílio dos nossos irmãos que estão passando por situações, né, de pobreza, dessa prova também, e nós às vezes não utilizamos da maneira correta. Então, utilizar, a gente ter o dinheiro, né, e ter o conforto, ter uma casa, ter um carro, são coisas que não tem, a gente não vai deixar dizer que isso é errado, não. Podemos ter o conforto, sim, podemos comprar roupas, ter a nossa alimentação, né, balanceada, a gente só não pode usar de maneira exagerada, sempre querendo, né, quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e a gente sabe que tem pessoas ao nosso lado em que a gente pode ajudar de alguma forma, não doando, dando por dar, né, a gente oferecendo para poder suprir uma necessidade maior de um irmão, ensinando esse irmão, não só dando, ensinando ele a pescar, ele a procurar também, né, crescer em forma de trabalho. Então a gente tem como utilizar a riqueza para o bem, e a gente precisa ver se está ao nosso alcance, como que nós estamos fazendo uso dessa prova que às vezes nos é dada, né? Então o dinheiro em si, ele não significa um mal, porque a gente fala, então ele é um mal porque ele mexe muito com orgulho, ele mexe muito com poder, com prestígio, com egoísmo, né? Ele incita às vezes o egoísmo, mas não é o dinheiro que é o mal, é o amor ao dinheiro, né? Que é a raiz de todas as espécies de males. Porque às vezes a gente deixa de olhar o nosso lado espiritual, do nosso aperfeiçoamento moral. Por quê? Porque nós dedicamos um amor ao dinheiro. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer para comprar aquilo até que a gente nem necessita mais. Às vezes a gente tem um material, mas aí sai um outro mais moderno e a gente sempre quer e quer aquilo, quer simplesmente pelo poder, pelo orgulho de ter aquele objeto. Então que a gente possa refletir muito sobre essas questões, sobre o emprego, né, da riqueza. E às vezes a gente sabe que se fosse feito, vamos supor, se fosse feita uma distribuição de todo o papel moeda existente no mundo, né, entre todos para poder dividir igualmente, né, aí às vezes a gente pensa que isso facilitaria, né, porque traria a igualdade, mas não traria. Por quê? Porque muitos não sabem aplicá-lo convenientemente, de forma equilibrada, né? Então, quer dizer, mesmo que essa divisão fosse feita, não é assim que se resolveria. Então, é necessário que se haja essa disparidade social de riqueza e pobreza para que o mais forte auxilie o mais fraco, de maneira que dê oportunidade de trabalho, salário digno, e o que servidor se sinta valorizado no empenho de suas tarefas. É o que nós falamos agora há pouco. Não é nós ajudarmos, só ajudarmos por ajudar, né? Eu dou o dinheiro e a pessoa vai suprir as suas necessidades e eu estou quite com a minha consciência. Não. Eu vou ter o dinheiro porque com aquele dinheiro que eu tenho, com a riqueza que foi me emprestada, né, a mim, a essa encarnação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano de trabalho onde eu possa construir alguma coisa e colocar as pessoas para trabalharem, como disse aqui, para ter um salário digno.
em que ela possa suprir as suas necessidades, a necessidade de seus familiares, e assim ela sente que está sendo útil, ela sente que está crescendo, então você está conseguindo, né, oferecer meios para que aquele irmão consiga desempenhar as suas tarefas. Então, quando a gente fala, quando Jesus disse, ele disse a seguinte frase, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico passar no reino dos céus, ele não quis condenar a riqueza, né? Porque as frases, quando nós lemos as frases no Evangelho, nós precisamos saber interpretá-las da maneira correta, né? E o que ele quis dizer aí é nos dar um alerta sobre o apego aos bens materiais. Porque você ter o dinheiro em si não é o mal. O mal é você se apegar a ele e viver em função dele. Você esquecer que você é um espírito eterno em evolução, que você precisa cuidar da sua parte espiritual e você se apegar aos bens materiais, né, a riqueza. Então, nesse sentido, você deixa de evoluir porque você só pensa nesse apego aos bens terrestres. Então, isso é muito importante com que a gente reflita e veja a importância aí, quando ele disse que é mais fácil, né? Que ele disse a frase que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É nesse sentido. É alerta mesmo para o apego aos bens materiais. O homem, infelizmente, nós não conferimos igual importância do bem-estar, né, e o aperfeiçoamento moral. Muitos momentos, né, a gente às vezes, quando nós pensamos, né, como nós estamos vivendo, se nós formos analisar, nós conseguimos perceber que nós estamos dando grande importância aos bens materiais, ao bem-estar material, do que o nosso aperfeiçoamento moral. E podemos fazer as duas coisas com equilíbrio, onde a gente não deixe que esse apego aos bens terrestres nos atrapalhe, né, nos impeça de seguir aí na nossa caminhada, naquilo ao qual a gente se comprometeu no nosso planejamento reencarnatório, ou na pobreza ou na riqueza, como nós agiríamos, o que faríamos para nós e para todos aqueles que estão conosco na caminhada aí da encarnação. Sabemos aí que a riqueza ela não constitui um problema, né? Não é ela em si o problema, porque tendo o poder, a fama, a projeção, as facilidades materiais nas mãos, nós esquecemos das necessidades espirituais. Esse que é o grande problema. Então, quando nós estamos aí, às vezes comentando, vamos dizer, às vezes até julgando as pessoas que estão com o poder nas mãos, vamos deixar de julgar e vamos pedir a Deus por elas em nossas orações. Porque é uma prova muito dura você ter o poder em suas mãos, você ter a riqueza nas suas mãos e conseguir dar conta, né, do papel dela na nossa encarnação da maneira correta. Então, às vezes a gente julga, mas nós não sabemos se estivéssemos no lugar dessa pessoa, se nós agiríamos de forma melhor, né, da forma mais adequada. Então não vamos julgar, vamos pedir proteção, equilíbrio a Deus para todos aqueles que têm em suas mãos o poder de fazer algo, né, com a riqueza em suas mãos, o poder de resolver as situações, porque às vezes a fama toma conta, né, aquele poder sobe a cabeça e você deixa de olhar que você está naquele cargo, naquela posição social, quando você assumiu, era para fazer o bem ao próximo, era para amar o próximo, para trazer o progresso aos seus irmãos. Então, é muito importante que nós possamos não julgar, né? Analisar sim, para tomar como exemplo e não cometer os mesmos erros, mas que a gente peça aí força para todos aqueles que estão, né, nas mãos, né, com essa tarefa. Porque ao desencarnarmos, desde o momento em que nos recordarmos do que fizemos e do que omitimos, nós teremos conhecimento das nossas responsabilidades, daquilo que a gente deu conta,
daquilo que a gente não deu conta. Então, quando nós estamos aí com esse emprego das riquezas, né, como vamos agir nesse tema aí tão importante, a gente pensa isso. Nós vamos ter que assumir as nossas responsabilidades, porque ao desencarnarmos, nós não vamos ter que dar conta do que nós tínhamos, é do que nós fizemos com o que nós tínhamos em mãos. Então, cada dor da fome, cada desabrigo, cada doença que nós poderíamos ter resolvido com o nosso supérfluo, terão um peso especial para nós. Porque nós temos aí companheiros ao nosso lado que estão necessitados mesmo, às vezes, do mínimo, de um mínimo do que nós temos. E nós, às vezes, deixamos passar despercebido. Então, que nós possamos aí ver a importância aí da nossa situação reencarnatória. Quando a gente diz riqueza, não precisa nem ser muito, não. Nós não precisamos estar ricos mesmo para poder ajudar. Mas que a gente possa ver aquilo que nós temos necessidade, olharmos se não estamos adquirindo muitas coisas supérfluas e pensarmos nos nossos companheiros, o que eu poderia fazer se eu não adquirisse um pouco do supérfluo que eu adquiro. Eu poderia fazer algo, fazer uma campanha, fazer um trabalho assistencial, eu poderia dar alguma outra ajuda, né? Não simplesmente a doação por doação, não. Um trabalho mesmo em que você envolva o progresso do próximo, né? O progresso em termos do outro caminhar, do outro ver que ele tem condições de crescer, que ele tem condições de cumprir a tarefa que ele veio aqui destinado, né? Jesus, ele exemplificou o emprego da riqueza em várias situações, né? Durante o evangelho aí a gente vê várias situações. Na parábola dos talentos, quando ele mostra a necessidade da gente multiplicar a favor do bem comum. Então, quando ele distribuiu os talentos, depois ele perguntou: o que você fez dos talentos que eu te confiei? Então, quer dizer, o que nós estamos fazendo com esses talentos? Talentos no sentido de riqueza, talentos no sentido daquilo que a gente tem como virtude. Então, quer dizer, a parábola dos talentos, ela mostra muito bem esse emprego da riqueza, né? Eu guardo o meu talento e eu não multiplico ele, ou o meu talento, eu ganhei 5 talentos e eu multipliquei por 10, mas esses 10 talentos eu multipliquei em favor do próximo, ou eu guardei para que eu pudesse ter mais, né? Ou para que eu pudesse entregar mais. Deus nos deu esses talentos e essa prova da riqueza ou da pobreza, né? No caso aqui a gente falando do emprego da riqueza, para que a gente distribuísse em favor do próximo, para o nosso crescimento espiritual, mas para o próximo também. Teremos que dar retorno, né, para Ele, para o Senhor dos bens, aquilo que nos foi confiado, das tarefas que nós realizamos com esses talentos que nos foi oferecido, né? E nós temos também na parábola do mal rico, do homem rico, do Lázaro, em que Jesus, na casa de Zaqueu, onde ele oferece metade de seus bens aos pobres, né? Zaqueu, um cobrador de impostos, e ao querer seguir Jesus, ele oferece metade dos bens dele ao próximo que ele causou dano. Então nós temos aí vários exemplos. O óbolo da viúva, né? Daquela viúva que deu o mínimo que ela tinha, ela deu aquilo que ela precisava, ela ofertou. Então, é mais aí um exemplo do emprego da riqueza, que mesmo necessitada, ela depositou a oferta dela, né? A riqueza é uma prova difícil pelas tentações que ela nos coloca. Então, são muitas as tentações, mas nós conseguimos, diante de todo o conhecimento, diante de todo esse estudo que nós temos tido, nós temos condições de passar por essa prova, né? As tentações, elas envolvem os ricos, as tentações que envolvem os ricos, elas são bem maiores, porque maiores são as perspectivas em função do conhecimento do que o dinheiro pode, do que o poder pode, do que a fama pode. Então, às vezes, nós nos perdemos, conforme nós já falamos aqui anteriormente, né? Porque a mídia,
ela incentiva o consumismo e nos tornamos compulsivos. Compramos, queremos mais, queremos aquilo que é mais moderno, não queremos uma televisão, queremos mais, não queremos passar, às vezes, por algum objeto que a gente tenha que nos satisfaz, mas que tem outro mais moderno, a gente não quer mais aquele, a gente quer outro. E assim, compulsivamente, nós somos incentivados aí pela mídia, por toda essa propaganda aí, a gente adquirir aquilo que a gente nem precisa. Se nós formos fazer uma análise na nossa vida, no nosso lar, nós vamos ver que nós temos muitas coisas que nós nem utilizamos. Nós compramos e depois aquilo fica parado ali. Nós não utilizamos. Então, se não utilizamos, vamos doar, vamos ver se alguém precisa, né? E vamos parar de comprar aquilo que nós não precisamos. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, buscar um controle, né, do sentimento da matéria e nos lembrar que o próximo passa por necessidades e que nós estamos aí adquirindo aquilo que a gente nem precisa. Jesus nos diz que enquanto possuidores temporários de um corpo carnal, precisamos do alimento material, mas que eternamente espíritos precisamos nos preocupar em fortalecer o nosso verdadeiro eu com os alimentos da alma, com a caridade, com a compreensão, com o apoio às dores alheias. Então, enquanto, aqui nós estamos falando, enquanto possuidores desse corpo carnal, nós precisamos desse alimento material. Mas vamos nos lembrar que nós somos espíritos eternos, precisamos do alimento espiritual, que é justamente essa caridade, é você receber o talento e você multiplicar o talento em benefício do próximo, né? É você, de repente, até a gente lembrar de outra frase, né? Que Jesus disse, desfaze-te de teus bens e segue-me. O que ele quis dizer? Ele quis ser contra a riqueza? Não. Contra os apegos terrestres, né? Que é um obstáculo para a nossa evolução. Então, a gente se lembrar de todos esses ensinamentos, de todas essas mensagens de Jesus e a gente seguir crescendo espiritualmente. Porque o emprego da riqueza, ele consiste na caridade plena, de amor que procura ajudar aqueles que precisam, a erguer sem humilhar, porque às vezes nós estamos auxiliando, mas às vezes não auxiliando da maneira correta, porque às vezes nós podemos estar agindo e chegando a humilhar as pessoas. Vamos doar, mas doar com amor, doar sem querer, né, que a mão esquerda veja que a direita, veja o que a direita está doando e vice-versa, né? Vamos doar por amor mesmo, né? Então que a gente possa aí fazer esses exercícios, devemos atender aos nossos irmãos necessitados com sabedoria, auxiliar, mostrando que é um amigo, é um irmão ali que está auxiliando ele, não é uma pessoa maior que ele, em condições melhores. Não, nós estamos ali porque temporariamente, em condições materiais melhores, nós podemos auxiliá-lo porque ele é um irmão nosso na caminhada. Como também em outras encarnações, a situação poderia ser contrária e nós poderíamos estar sendo auxiliados, né? Então, que a gente busque conhecer a origem das necessidades dos nossos irmãos, para que a gente possa auxiliar, né? Para que ele elimine essas necessidades, procurando erguê-los. Não vamos doar no sentido de mostrar que estamos ajudando, estamos doando para que ele possa erguer, para que ele possa caminhar com seus próprios pés, né? Que ele possa dar os seus próprios passos, indo além do socorro simplesmente material, difundindo através do amor de Deus, do amor ao trabalho, o amor ao próximo. Então nós vemos aí diversas situações que nós podemos fazer uso do emprego da riqueza com amor, com sabedoria, porque nós somos capazes disso diante de todos esses exemplos que o Mestre Jesus nos ofereceu. Então nós temos condições de fazer isso.
Então, o emprego da riqueza da maneira correta, ele é totalmente possível. Mas a necessidade que nós temos é de saber fazer o uso, né, dessa caminhada aí. O ideal é investir no que nós chamaríamos de poupança para a vida eterna, utilizando os nossos bens em prol da verdadeira caridade. Às vezes a gente não guarda dinheiro, quando a gente quer comprar algo, a gente não faz uma poupança, não deixa ali reservado, ou numa poupança, ou em alguma outra forma de renda aí, né, para que a gente possa adquirir algo que a gente quer. Então vamos fazer uma poupança, mas uma poupança para a vida eterna. Como que eu estou utilizando a minha atual encarnação, os bens e os talentos que me foram oferecidos. Então isso eu estou fazendo uma poupança para a vida eterna. Se sentirmos dificuldade de abrir a bolsa, né, de doar, possamos abrir primeiramente até o coração, exemplificando amai-vos uns aos outros. Eu tenho dificuldade às vezes de doar, de saber utilizar da maneira correta, então começa abrindo o coração, né? Porque quando nós conseguimos abrir o coração e amar o nosso irmão, naturalmente nós fazemos o uso correto dos talentos que nós recebemos. Então, primeiramente, vamos aprender a abrir o coração, amar mesmo os nossos irmãos e amar uns aos outros mesmo. Enfim, nós perguntamos, né, para nós mesmos, como está a nossa mala? Somos viajantes do universo, passageiros com a missão de aproveitar as estações da vida, vivendo-as na plenitude para que um dia a gente possa retornar ao nosso país de origem e podermos dizer que a nossa viagem valeu a pena. Então vamos viver da maneira correta, porque lá nós não viveremos com os valores materiais que são cultuados aqui, né? O dinheiro, a fama, o poder, a beleza, né? Não são moedas utilizadas no mundo espiritual. Teremos que apresentar o nosso currículo espiritual. E que o nosso avião, que ainda não partiu, né? Mas ele tem uma data que nós não sabemos qual, ainda dá tempo de enriquecer nosso currículo, mudando rotas. O bem está ao nosso alcance, o amor está ao nosso alcance. É só a gente utilizar os recursos que nós recebemos de empréstimos da maneira adequada. Então vamos fazer uso desses bens que nos foram emprestados, né? Porque nós estamos aqui em viagem, em passagem. Nós temos uma passagem marcada aí e que a gente possa, ao retornar à espiritualidade, apresentar esse currículo, né? O que tem na minha mala? Né? São os valores materiais? Não, essa mala não vai entrar no mundo espiritual, nós não vamos conseguir carregá-la em nossa bagagem, né? A nossa bagagem ela tem que estar de bens, de ações que nós tivemos com tudo aquilo que nós recebemos para a nossa caminhada. Então, quando nós falamos do emprego da riqueza, vamos ver a forma como nós estamos utilizando, a maneira como nós aqui estamos na atual encarnação em termos de dinheiro, de prestígio. É isso que nós estamos preocupados? Ou nós estamos preocupados da forma como nós estamos utilizando esses talentos que nos foram oferecidos? Então fica aqui o recadinho para todos nós, que a gente possa refletir. Esse capítulo é um capítulo muito rico, que daria para a gente poder falar muito mais coisas, mas hoje nós escolhemos esse item do emprego da riqueza. Então espero que a gente possa ter deixado aí a nossa contribuição e vamos aí preparar a nossa mala, o nosso currículo, para que a gente possa não só nos auxiliar na nossa caminhada, mas auxiliar a todos os irmãos que estão à nossa volta. Agradeço aí a oportunidade do estudo, fiquem todos com Deus e muito obrigado por esse momento em que nós pudemos aqui, né, estudar juntos. Uma boa noite a todos. A seguir, Elos que Unem, momento dedicado aos espíritos desencarnados que buscam a casa de Pai José Cambinda para o refrigério de suas aflições e aprimoramento na caminhada evolutiva. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.
onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria, fé, onde haja dúvida, verdade, onde haja mentira, esperança, onde haja desespero, luz, onde haja treva, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange de Ana. Essa falange, comandada por Arthur, não incorpora, atua em nossos pensamentos. Procuremos uma posição confortável para recebermos esses amigos, que também fluidificarão as nossas águas.
Hora de agradecermos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo. Todas as bênçãos aqui recebidas nesta noite, elas possam reverter em amparo, saúde e força em nossa caminhada. E principalmente sustentar aqueles que passam por maiores provações neste momento. Que a espiritualidade amiga possa levar conforto e consolo a todos os corações aflitos. E assim, meus irmãos, encerramos o encontro desta noite, felizes e agradecidos por tudo, e convidamos a todos para o nosso próximo encontro, dia 23 de fevereiro de 2022. Boa noite a todos e que possamos continuar com essas vibrações de amor e luz. Fiquem todos com Deus.